Tudo bem, pessoal? Aqui é o professor Daí. Estou trazendo para vocês agora nessa aula um resumo aí geral sobre eletrostática, certo? Uma breve introdução dos conceitos básicos que vocês vão ver lá no Enem, mas o principal foco desse canal é trabalhar questões para o Enem. Eu sei que a maioria aí não viu alguns assuntos, certo? Ou não compreendeu, então estou trazendo aí um resumo específico, tá? Então, aproveita aí, já se inscreve aí no canal, tá? Aciona o sininho aí para estar recebendo as aulas que eu estou postando com frequência, ok? Então vamos lá. Resumidamente, o que é eletrostática, né? A gente vai estudar carga elétrica, tá? Falou em eletrostática, carga elétrica. E onde é que está presente a carga elétrica? Pronto, vou mostrar aqui para vocês o principal conceito de carga elétrica para vocês entenderem melhor, certo? Como funciona uma carga. Bom, é uma propriedade ligada a certa natureza dos corpos, tá? Em geral, veja só, ela está associada às interações de atração e repulsão, certo? Entre corpos eletrizados. E aí pode ser em qualquer corpo, gente. Não é só um corpo vivo. Pode ser um corpo como um pedaço de madeira, um pedaço de isopor. Em qualquer corpo tem átomos. Ele é construído por vários átomos e esse átomo tem uma carga positiva e uma carga negativa, tá? E uma parte neutra, que é justamente o que vocês conhecem como modelo atômico, que é estudado tanto na química quanto na física. Eu vou baixar aqui um pouquinho para vocês visualizarem aqui, ó. Então eu tenho aqui modelo atômico básico, certo? Do átomo, tem um nêutron, carga vale zero na prática, o prótons, que é uma carga que seria positiva, né, aqui, e o elétrons, que é a carga negativa, que a gente vai trabalhar muito com essa carga aí, o elétrons e o prótons também, ok? Mais uma informação só que a termo de curiosidade, essas duas cargas aí, prótons e elétrons, elas são minúsculas, né? Elas fazem parte do átomo, mas não existem partículas menores que o prótons e que o elétron, certo? Fica a dica aí. Essas partículas menores a gente chama de quarks. Mas vamos entender melhor como funciona a carga elétrica aqui e como a gente vai trabalhar com as equações também para encontrar matematicamente o valor de uma carga elétrica. Veja só, tem um modelo aqui atômico aqui novamente, né? Explicando para vocês. E já coloquei aqui na descrição aqui, só para reforçar, que o próton é uma carga positiva. Neutro vale zero, né? Já havia dito. E o elétron é uma carga negativa, tá? Aqui, coloco algumas observações que a gente vai trabalhar daqui a pouco, que é sobre os princípios de repulsão e atração das cargas. E aí já deixo a dica, olha, cargas iguais ocorre repulsão, ou seja, elas se afastam. E cargas diferentes, de sinais diferentes, elas se atraem. Então, por exemplo, prótons e elétrons, né, são cargas de sinais diferentes, elas tendem a se atraírem, certo? É o que vai acontecer. E isso é um princípio, tá? Que eu vou explicar para vocês daqui a pouco. Mas aí como é que eu calculo, certo, a carga elétrica? Vamos lá. Só ajustar aqui o slide para vocês. Bom, aqui é a equação, certo? Simples, que é um produto aqui, tá vendo? Q é a carga elétrica, que vai ser N vezes E. Esse N aqui é o número de partículas, tá? E o E é a carga elétrica elementar. Ou seja, o prótons e o elétron ele tem um valor de energia, um valor de eletricidade. Essa energia elétrica, certo? É igual nos dois casos. Eles têm o mesmo valor. O que está mudando? Então, o sinal. Tá? Então, até coloquei aqui embaixo. A carga que a gente chama essa carga de carga elementar. Ela vai ser mais ou menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Esse C aqui do coulomb é a carga, né, é a unidade de medida de carga, que vai sempre aparecer em algumas questões quando a gente vai trabalhando com prótons e elétrons. A unidade sempre vai ser coulomb, que é esse Czinho aqui embaixo. Vou destacar para vocês aqui, certo? E o valor de cada uma dessas partículas é 1,6. Aí o que acontece? Quando eu for colocar aqui na fórmula, vou trabalhar com determinar, sei lá, uma quantidade de carga, aí se a questão lá, por exemplo, tá, estiver pedindo o valor da carga elétrica de 50 prótons, pronto. O N vai ser 50 prótons, ok? E o Ezinho aqui vai ser o valor do prótons, o valor elementar do próton, só que eu vou pegar o sinal positivo, então vai ser 1,6 vezes 10 a menos 19, vou colocar aqui, ok? O sinal positivo, tá? E quando for elétron, ele pediu a carga elementar de 200 elétrons. E aí, bom, vai ser N200 e o elétron, o mesmo valor aqui da carga elétrica, só que com sinal negativo. Só isso, certo? Veja, é uma multiplicação simples, não é difícil.
e essa equação ela aparece em algumas questões, mas geralmente vinculado a outras operações, tá? Que a gente vai ver aí questões um pouco mais complexas para o Enem trabalhar, e aí geralmente essa equaçãozinha simples aparece em algumas questões, e aí a gente tem que usar ela, mais uma outra, a depender do que a gente quer encontrar, ok? Beleza? Então, fica claro aí, carga elétrica, a gente vai trabalhar sempre com prótons e elétrons, certo? E as interações entre elas. Essas interações a gente chama de princípios. Eu vou resumir aqui para vocês e reforçar novamente. Ó. Lá na física a gente chama de princípios da atração e da repulsão. Tá? E esse princípio, basicamente, é o que eu já havia falado lá em cima. Quando eu tenho, veja só, ele explica as forças de interações. Quando eu tenho duas cargas, certo? De sinal, ó, como eu tenho aqui e aqui, como eu estou mostrando aqui. Ó. Carga de sinal positiva, então vai surgir duas forças, cada carga dessa tem uma força, só que de repulsão. Então elas se afastam naturalmente porque tem o mesmo sinal. Aqui é a mesma coisa embaixo. Ó. Eu tenho duas cargas negativas próximas e elas estão se afastando. Então F1 para a esquerda e F2 para a direita aqui, certo? Se afastando. E essa é a tendência. Toda vez que eu tenho cargas de mesmo sinal, que eu já havia falado lá em cima, elas se afastam, se repelem, ocorre a repulsão, certo? Que é o mais comum aparecer nas questões. E carga de sinais opostos, mais e menos que... Veja que a força 1 está indo na direção do elétron. E a força 2 está indo na direção, certo? Da carga positiva, que é o prótons. Nesse caso aí, certo? Elas vão grudar. Vão se aproximar até grudar. Então, o princípio aqui básico da atração e repulsão é isso. Cargas de mesmo sinal se afastam, tá? Cargas de sinais opostos se atraem. Beleza, galera? Espero que isso tenha ficado claro para vocês, conceitos bem simples. Qualquer coisa, podem voltar o vídeo com calma e olhar. Não esqueçam, tá? Se inscreve no canal. Marca aí o sininho aí para receber as aulas, os exercícios que eu vou estar postando na sequência da semana. E aí vocês vão ser informados à medida que for postando os exercícios para o Enem. Quem está estudando pela primeira vez, certo? Vai ver um pouquinho do conceito aí. Valeu? Fiquem com Deus, tudo de bom aí.